Toda a palavra de Elohim é útil, é proveitosa para o nosso ensino. Vamos então iniciar a nossa meditação no texto de Matityahu, ou como aparece aí nas Bíblias, Mateus, capítulo 20. Matityahu, capítulo 20, vamos do versículo 29 até o 34. Esta passagem nos conta uma das curas que o Senhor realizou, no caso aqui de 2 cegos que estavam na saída de Jericó. Vamos então ler o texto, Matityahu 20, 29 a 34. E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. Eis que 2 cegos, assentados pelo caminho, ouvindo que Yeshua passava por ali, clamavam dizendo: Salva-nos, nosso Senhor, filho de Davi. E censuravam-no o povo para que se calassem. Mas eles aumentavam o clamor, dizendo: Salva-nos, nosso Senhor, filho de Davi. Parou Yeshua, chamou-os e disse: Que procurais? Que farei para vós? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Yeshua, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Bendito seja o nome do Senhor. Então está aqui uma situação, um dos tantos milagres que o Senhor Yeshua realizou. Nós vamos estar extraindo algumas lições aqui desse texto para nós, tanto na questão de oração, como fazer uma oração ao Senhor, o que devemos ter no coração para que, pela emuná, possamos alcançar a salvação da parte de Elohim. E vermos também a atitude do povo, daqueles que nos cercam, que muitas vezes, por não quererem se sujeitar à vontade de Elohim, ou não entenderem a sua forma de agir, vêm com suas opiniões, com as suas censuras, tentando nos impedir de alcançar aquilo que desejamos. Então, logo aqui no versículo 29, diz que ele está saindo de Jericó. Aí em português, nas Bíblias, aparece Jericó. Ele está sendo seguido por uma grande multidão. Né? Como diz aqui, uma grande multidão, muitos caminhavam após ele. E 2 cegos estavam no meio do caminho. Estavam ali sentados pelo caminho, 2 cegos, e ouvindo que Yeshua passava por ali. Então aqui eu já coloco uma observação. Né? O texto coloca que, apesar de serem cegos e estarem ali no meio do caminho, muito provavelmente como uma pessoa que espera esmolas, né? Ali recebendo as doações, as esmolas das pessoas que passavam, eles estavam atentos ao que acontecia. Então isso é algo que a gente deve prestar atenção. Apesar de cegos, apesar de nós muitas vezes não vermos, não conseguirmos enxergar com clareza o que está acontecendo, nós precisamos estar com os ouvidos atentos, precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor e principalmente a voz do sopro sagrado. E eles receberam aqui uma informação que iria fazer toda a diferença para eles. Você tinha ali uma multidão, eu não sei se essa multidão ia falando, não sei qual era o barulho que essa multidão fazia, né? Não sei se outras pessoas estavam ali chamando, glorificando ao Senhor, ou simplesmente conversando, mas o fato é que eles obtiveram essa informação. Num texto paralelo, aqui em Marcos e Lucas, há uma narrativa parecida, mas que a gente não consegue fazer assim
chegar a uma conclusão de que era o mesmo caso exatamente, porque aqui no caso de Matitiarro ele diz que eram 2 cegos, né? No texto de Marcos ele já coloca o cego Bartimai, ou filho de Timeu, né? Filho de Timai no caso, estava sentado junto ao caminho mendigando. E aí ele ouviu falar que o Senhor Yeshua estava passando, também começou a clamar. Então aqui em Marcos ele dá um nome de um cego, né, que também estava ali nas proximidades de Jericó. No texto de Lucas, ele também coloca ali nas proximidades de Jericó, só que ele não dá aqui o nome de quem era essa pessoa que estava no meio do caminho. Mas o fato é que nas 3 situações, né, no caso aqui, nós selecionamos de Matitiarro, eles ouviram que Yeshua estava passando. Né? Certamente houve ali um movimento, eles perceberam que algo diferente estava acontecendo e perguntaram: quem é que está? O que está acontecendo? Yeshua, o Natsiri. Né? Então, em posse dessas informações, eles começaram a clamar. A informação que deram para ele é que Yeshua estava passando. Mas o clamor deles mostra que eles tinham mais conhecimento a respeito desse nome, a respeito dessa pessoa que estava passando ali. Assim também, muitas vezes a gente recebe uma informação que, porque a gente não tem outros elementos no nosso coração, não está estudando, não está buscando conhecimento de Elohim, aquela informação chega até nós e a gente despreza. E aí a gente fica pensando: poxa, Senhor, eu tenho orado há tanto tempo e o Senhor não me responde. Mas sem você saber, o Senhor já te respondeu, mas porque você não estava atento ouvindo o que estava acontecendo, a voz do Senhor, ou porque Ele te passou uma informação e você não tinha outros elementos para valorizar essa informação e tomar a atitude correta, você acabou deixando passar. Então, Elohim está a todo momento falando, agindo, movendo, e nós precisamos estar atentos, nos achegar a Ele para percebermos e valorizarmos aquilo que Ele tem passado para nós. E eles começam a clamar: salva-nos, nosso Senhor, filho de Davi. Aqui nas versões que nós temos aqui, eles colocam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Isso aqui, esse texto aqui que eu estou lendo, eu fiz uma tradução literal aqui do hebraico de Salkson, que ele já traz Hoshianá, essa expressão, Hoshianá Adoneinu ben David, ou seja, salva-nos, nosso Senhor, filho de Davi. Então aqui a gente já percebe que eles têm algum conhecimento sobre aquela pessoa chamada Yeshua que está passando ali. E eu escrevi aqui o seguinte, eles começavam a clamar, e uma coisa que você observa pela atitude da multidão é que os 2 cegos não estavam incomodando ninguém enquanto não havia solução para eles. Vou ler de novo. Os 2 cegos não estavam incomodando ninguém enquanto não havia solução para eles. Enquanto eles eram cegos e continuavam mendigando ali, eles não representavam nenhum problema, nenhum incômodo para as pessoas que por ali passavam. Mesmo porque, pela atitude da multidão em relação ao clamor deles, eles não deviam pedir esmolas gritando, né? Ficavam ali em silêncio, quietinho, mansos, e socialmente eles não representavam nenhum problema. Eu coloquei algumas frases aqui que as pessoas costumam dizer para tentar deixar a pessoa cair no conformismo. Dizem assim: essa doença é incurável. Precisamos de investimentos para pesquisas. Aí as pessoas não curam, não têm poder para curar, mas aproveitam-se da situação da pessoa que está enferma, está necessitada, está oprimida, para criarem o seu nicho de mercado, né? Aí vamos criar aqui um fundo de amparo aos cegos. Aí vamos investir em pesquisas para
restaurar aí as vistas aos cegos. Outra frase, agora temos livros em braille. Agora os cegos podem ler. Passando o dedinho ali nas bolinhas, eles não vão ficar mais alheios ao conhecimento. Não vão ser mais excluídos da sociedade. Eu coloquei a vitória da acessibilidade. Já viu aquele estacionamento que você chega, está lotado o estacionamento e tem todas as vagas para deficientes estão vazias? Mas você não pode colocar ali que se você colocar, alguém vai levar o teu carro? É a vitória da acessibilidade. Você vê, eu criei essa lei que obriga todos os estacionamentos a terem um espaço ali para o deficiente. Agora, o Senhor Yeshua precisa criar uma lei para criar acessibilidade para os deficientes? Não, a gente vê que o Senhor Yeshua, ele age de forma diferente. No governo dele, não precisa criar lei para melhorar a acessibilidade para cadeirante, para cego, para surdo, não precisa levantar uma campanha para atender aos necessitados. O Senhor Yeshua nunca fez isso. Nós vamos ver um pouco mais além aqui no nosso estudo. Quando eles ouviram, os cegos, que Yeshua, aquele que cura qualquer doença, estava ali, eles começaram a gritar. Porque eles ouviram que Yeshua estava passando, mas eles não sabiam quão longe o Senhor Yeshua estava. Eles sabiam que tinha muita gente ali. Como eu disse, provavelmente havia um barulho por conta daquela multidão que estava passando. Então eles precisavam superar aquele barulho, superar aquela dificuldade, para que aquele que eles sabiam que podia curá-los, os ouvisse. Assim também nós. Temos que superar as dificuldades para que o Senhor ouça a nossa voz. É como até foi mencionado nesta manhã, né? A questão de o Senhor às vezes deixa a gente passar as dificuldades para saber o que está no coração, para saber se nós o amamos de fato. E aí, se nós vamos clamar a Ele ou se vamos recorrer às opções que nós temos, que o mundo nos dá, que a ciência, a evolução entrega. E a gente está aí diante do engrandecimento da ciência do mundo. Nunca se ouviu tantos especialistas. Especialistas dizem que essa aí é mais letal. Especialistas dizem que a máscara protege, mas outros especialistas dizem que a máscara que protege é a que é tripla. Tripla camada. E assim os especialistas vão falando, mas quem é que vai resolver o problema? Se eles não gritassem, alguém intercederia por eles? Se eles não se pronunciassem, alguém saberia que eles queriam mais do que esmolas? Que eles queriam ver? Porque há aqueles que usam a sua condição de enfermidade, de limitação, para ganhar dinheiro. Porque para ele é mais importante ganhar dinheiro do que ter a liberdade de trabalhar com as suas próprias mãos, ter a dignidade de plantar ele mesmo e colher e desfrutar do fruto do seu trabalho. Ele prefere ser escravo. Mas esses dois homens aqui não queriam ser escravos das esmolas. Eles queriam ver. E eles estavam ali pedindo socorro. Mas quem daquela multidão os socorreu? É por isso que eles estavam chamando por aquela pessoa. Eles não estavam chamando por alguém. Alguém, socorre-nos! Por favor, alguém da multidão, socorre-nos! Alguém nos cure! Não, eles estavam chamando por aquela pessoa e, pelo que nós vemos aqui, salva-nos, nosso Senhor, Filho de Davi. Pela atitude da multidão, não havia interesse na causa deles. O que a multidão poderia fazer era, toma aqui uma esmola e continua quietinho aí. Toma aqui uma bolsa, toma aqui uma cota, toma aqui uma aposentadoria, toma aqui uma cesta básica.
Toma aqui um ticket, um vale. E fica quietinho aí. Mas quando as pessoas começam a pedir realmente por uma solução, logo se levantam os abutres, os urubus, né, para tentar calar, silenciar a voz daquele povo desesperado. Então aqui no versículo 30 nós vemos a atitude deles ao receber aquela informação. Yeshua está passando. E eles começam a clamar: salva-nos, nosso Senhor, filho de Davi. E o povo começou a censurá-los, falando para que se calassem. Aí aqui ele não diz exatamente o que o povo falava, né? Mas cada um devia dizer alguma coisa. Cala a boca, fica quieto, para de gritar, não precisa disso. Mas você não vê ninguém aqui falando: Senhor, tem ali 2 cegos, estão te chamando. Mas eles aumentavam o clamor e continuavam dizendo: salva-nos, nosso Senhor, filho de Davi. E eu escrevi assim: porque há barulhos que, embora nocivos ao corpo, não incomodam. E há barulhos que, embora necessários, deixam as pessoas descontroladamente iradas. O que acontece? Você vai para aquele evento de rock, coloca aquele som estupidamente alto, com aquele som grave que faz tremer até o chão, e que é sabido que faz um mal terrível aos ouvidos. A pessoa sai de lá surda. E a pessoa só consegue aguentar aquilo na base de muita, né, introdução aí de entorpecente, bebida alcoólica, e a pessoa fica pulando ali e curtindo aquele barulho, aquela gritaria, aquele berreiro. Mas quando há um grito, um clamor de socorro, um pedido por salvação, um pedido por cura, há um clamor no nome de Yeshua, as pessoas se incomodam. O que acontece? Que a gente sabe que o espírito que atua nessas pessoas é o espírito de rebelião. É uma cegueira que eles odeiam aquele que poderia salvá-los. E nós devemos também tomar cuidado para que não fiquemos incomodados com o barulho, né, como aquele barulho que o sopro sagrado fez no dia que os servos do Senhor foram cheios. Foi repartida ali as línguas como que de fogo sobre eles. Era um sopro forte, veemente, que encheu toda a casa. Um estrondo, né? A palavra ali é um estrondo, um barulho e um sopro forte. Esse sopro, espero que não venha incomodar a nenhum de nós. Pode até causar aquele susto momentâneo, mas depois causa alegria naqueles que estão na obediência. E eu escrevi isso aqui, né? Por que há barulhos que, embora nocivos, o povo aceita, recebe e até se festeja os barulhos? E aquele barulho que aqueles cegos estavam fazendo estava deixando as pessoas muito incomodadas. O povo estava seguindo a Yeshua principalmente por causa dos milagres. E ali estava uma oportunidade para o Senhor fazer mais um milagre. Mas o povo estava interessado? Assim também aqueles que se enganam, né? Mas eu estou seguindo a Yeshua. Eu estava lá no meio. Eu estou na congregação, eu estou frequentando. Mas você está servindo a Yeshua de fato? Está fazendo o que ele mandou que se fizesse? Cumprindo os mandamentos dele? Ouvindo a sua voz para estar onde ele quer que você esteja, fazendo o que ele quer? Ali estavam 2 indivíduos necessitados. Por que o povo ficou incomodado? Nas palavras deles aqui, há 4 coisas aqui que poderia estar incomodando aquele povo. Um é o grito em si, não, o barulho. Eles estavam falando muito alto. E aí eles não queriam ser incomodados. Uma outra coisa é que eles estavam pedindo socorro,
mas não era socorro para a multidão. Há pessoas por aí pedindo socorro à multidão, né? Vamos fazer passeata, vamos fazer protesto, vamos encher as ruas, vamos inundar as caixas de e-mail, vamos inundar as redes sociais, chamando a multidão. Mas esses dois cegos aqui não estavam pedindo socorro para a multidão. Estavam pedindo socorro para quem? Para o Senhor Yeshua. Então, no clamor deles, ele diz: salva-nos, nosso Senhor, filho de Davi. Então, talvez isso pudesse estar incomodando a multidão, ou os líderes ali, porque eles não estavam recorrendo a eles, ao prefeito, ao governador, ao juiz, ao médico, ao cientista. Porque há profissionais aí que gostam, né? Quando as pessoas se colocam lá, ficam tremendo, né? Mexendo as mãos, batendo o pé. Tá nervoso? Tudo calmo, eu sei, eu vou te ajudar. Eu tenho as respostas, eu tenho a solução. Basta fazer o que eu te mandar. Aí passa lá a bomba, né, para o indivíduo tomar, e ele toma. Às vezes o profissional gosta, né, de estar ali naquela posição. Mas quando se depara com alguém que conhece, tem conhecimento, não, isso aí eu não vou tomar não, porque isso aí não é bom. Não, quem sabe sou eu. Não, bem, eu respeito a sua opinião, sei que você estudou também um pouquinho. Falei, um pouquinho? Mas olha aqui o meu diploma, meu CRM. Não, sei que você estudou, fez a sua universidade, fez a sua residência, mas eu tenho um conhecimento também e eu não vou tomar isso aí, porque eu sei que não vai me fazer bem. Eles aceitam? É difícil encontrar hoje, principalmente hoje, que a arrogância está no coração aí. Aceitar alguém, uma opinião contrária. Não, mas olha aqui, eu tenho diploma, você não tem diploma. Mas eu sei ler também. Eu sei estudar também. E aí a pessoa fica já irada. Por quê? Porque você não está se sujeitando a ela. Então, assim, aquela multidão podia estar incomodada com isso também. Porque a multidão, às vezes a pessoa se sente poderosa pelo simples fato de ter depositado uma moedinha ali no chapéu. Tá vendo? Já fiz a minha boa ação hoje, então eu não preciso de esmola, mas eu estou aqui salvando essa vida com a minha esmola. Há pessoas que se consideram salvadoras porque depositaram uma moedinha no chapéu de alguém. É o que o Senhor Yeshua fala, né? Para não fazer alarde quando for ajudar alguém. Mas faça em secreto, para que o Pai que vê em secreto recompense. O que estava me incomodando naquela multidão? Era o grito? Era o fato de eles estarem pedindo socorro ao Senhor Yeshua e não àquela multidão? Era o fato de ele estar chamando Yeshua de Senhor? Será que era isso que estava incomodando? Ou o fato de ele estar chamando o Senhor Yeshua de filho de Davi? Porque aqueles que conheciam as escrituras sagradas sabiam que o que estava escrito a respeito do filho de Davi, a raiz de Davi ou a raiz de Ishai, ou em português a raiz de Jessé, a respeito do ungido. Então, ao chamar o Senhor Yeshua de filho de Davi, eles estavam declarando que Yeshua é o ungido, o Salvador. Será que era aquilo que estava incomodando a multidão? Mas o fato é que eles estavam pedindo para eles calarem a boca. Será que se pedissem uma ambulância, gerariam tanto incômodo? Por favor, traga uma ambulância, o SAMU. Alguém chama o bombeiro. Aquela multidão ficaria tão alvoroçada com o grito deles? Mas aqueles homens sabiam a quem estavam clamando. Eu quero trazer um exemplo aqui também daquela mulher do fluxo de sangue. Aqui o texto de Marcos 5, 25. Os irmãos segurem aí esse texto de Matitiarro, que nós vamos voltar a ele, texto de Matitiarro 20, mas vamos dar ali uma lida em Marcos 5, 25, que é o caso desta mulher que durante 12 anos ficou enferma com aquele fluxo de sangue que não cessava.
Eu vou trazer esse exemplo aqui para mostrar a importância de você ter essa palavra de Elohim no coração, para que quando você tomar conhecimento de algo novo, você saiba o que fazer com essa informação e se beneficiar, resolver o que precisa ser resolvido baseado nessa nova informação. Aqui em Marcos 5, 25 a 34, diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Yeshua, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Então aqui mais uma vez, era uma mulher que ela gastou todos seus recursos financeiros nas mãos dos médicos. E aqui fala que ela padeceu muito com muitos médicos. Então ela foi de médico em médico, consultando vários. Nenhum deles resolveu, gastou tudo que tinha e não aproveitou. Ela melhorou ou piorou? Ela ia, o seu estado até piorando. E o texto paralelo, ele traz aqui uma informação também importante, que é Lucas 8:43, que eu quero registrar aqui para os irmãos. Lucas 8:43, que é um texto paralelo a esse de Marcos, diz assim: uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Então aqui Lucas ele reforça essa questão, que ela passou por muitos médicos, consultou muitos médicos, gastou muito dinheiro, mas nenhum dos médicos curou. Então essa mulher sabia por experiência própria que não adiantava mais procurar na ciência dos humanos. Ela já estava sem recursos financeiros, ela já tinha passado por muita gente, muitos especialistas. Especialistas. Qual é a especialidade de um médico no mundo? É curar. Yeshua é especialista em curar. Ele nunca falhou numa cura. Desde que ele queira, é uma questão de que você consiga, ele queira te curar. Como aquele homem que já chegou ao Senhor e falou: Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu pode me purificar. E ele falou: quero ser limpo. Então, é a questão de o Senhor querer. Então, essa mulher aqui, ela estava padecendo. E vamos voltar aqui para Marcos. E ela tocou a vestimenta do Senhor Yeshua. Mais uma vez aqui, ela ouviu falar de Yeshua. E mais uma vez o Senhor Yeshua estava sendo acompanhado por uma multidão que o apertava. E aquela mulher, que já tinha tido uma experiência amarga de gastar todos os seus recursos, de ter sido enganada por aqueles especialistas da medicina, e acabou piorando a sua situação, ela agora sabia que só restava uma solução, uma opção, que é, de fato, a solução verdadeira. Recorrer ao Senhor Yeshua. Então, no coração dela, ela já pensava: se eu tocar tão somente a sua veste, ficarei curada. No versículo 28 diz assim: porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então o Senhor Yeshua vai perguntar quem foi que tocou a ela. Os seus discípulos vão estranhar, porque a multidão estava ali apertando o Senhor Yeshua, e aí o Senhor Yeshua vai falar que saiu dele poder. Eu senti que saiu de poder de mim. Então a mulher vai contar a sua história, no versículo 33, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua emuná te salvou. Vai em Shalom e ser curada deste teu mal. Agora, por que aquela mulher, ela sabia que se tocasse na veste do Senhor Yeshua, ela ficaria sarada?
uma mulher que tinha confiado durante tanto tempo na ciência dos homens, por que agora, que ciência foi essa que ela aprendeu? De que tocar na veste do Senhor Yeshua resolvia o problema? Será que se hoje a gente falar assim, tocar na veste do Senhor Yeshua cura a Covid, as pessoas vão rir de você? Vão bater palma? O que vai acontecer? Tocar nas vestes de Yeshua cura câncer. Me ocorreu à mente agora aqui, até tocar no corpo do defunto do servo do Senhor, ressuscita. Irmãos, lembram disso? O mensageiro do Senhor foi sepultado ali, e aí quando tocou no corpo do outro morto, o corpo levantou. Que ciência é essa? Então o Senhor Yeshua falou para aquela mulher, a tua emuná te salvou. Para o Senhor Yeshua ter declarado aquilo, a tua emuná te salvou, é porque ela teve uma atitude conforme a palavra de Elohim. Que palavra foi essa? Vamos ver aqui se a gente consegue um exemplo de palavra deixada pelo servo do Senhor para que essa mulher tivesse essa emuná. Yeshua fala da emuná da mulher. Qual palavra poderia estar no coração dela? Vamos ver aqui Yeshayahu 53, versículos 4 e 5. Yeshayahu 53, versículos 4 e 5. Yeshayahu aí nas Bíblias, Isaías. Diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Elohim e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas perversidades. O castigo que nos traz o Shalom estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, se você passar pelas pisaduras do Senhor Yeshua, você vai ser sarado. É isso que esse texto está dizendo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós temos casos ali do servo do Senhor contando que até a sombra, quando passava, curava. O lenço do servo do Senhor curava. A palavra do Senhor, de longe. Vai, pode ir, o teu servo já está curado. Quando chegou em casa, o servo estava curado mesmo. Esse é o poder do Senhor Yeshua, é o especialista em curar. Agora, em que universidade você vai aprender isso? Que faculdade você pode fazer? Que diploma você pode ostentar para dizer, vem a mim, que agora eu vou poder te curar? O Senhor Yeshua nos concede esse poder? Essa autoridade? Quem tem essa autoridade aqui? Levanta a mão aí para eu ver quem é que tem essa autoridade para curar os enfermos. E tá faltando aí a palavra de Elohim no coração, então. Cadê a emuná? Eis aí vos dou poder. Ele já deu. A gente está usando? Será que o mundo, quando olha para nós, o mundo reconhece isso? Eles sabem desse poder que o Senhor Yeshua nos deu? Para, no nome dele, curar os enfermos, expulsar os espíritos imundos? Aqueles dois cegos ali sabiam que quem estava passando ali podia resolver o problema. Então, esta palavra aqui de Yeshayahu certamente estava no coração daquela mulher. Não, esse é o que foi prometido. Ele está curando todo mundo e eu creio que ele é o ungido de Elohim. E ele foi até ela pela emuná e recebeu a cura. Vamos voltar lá para o texto de Matitiahu 20. Nós paramos no versículo 31, quando o povo estava censurando aqueles dois cegos, dizendo para que se calassem, mas eles continuavam clamando pelo socorro do Senhor Yeshua. Salva-nos, nosso Senhor, filho de David. E eu escrevi aqui,
Mantenha o foco naquilo que você quer, no resultado que você precisa. Porque se você se contentar com esmolas, você vai ficar escravo a vida toda. Você precisa viver a palavra de Elohim para que você receba essas bênçãos. Yahová é o Elohim que sara. Só ele tem esse poder para curar. Então, antes de recorrer, consultar a qualquer pessoa, a primeira pessoa que deve ser buscada é ele. Mais à frente eu vou falar mais uma frase aqui que as pessoas costumam falar e a gente refletir. Sabe essa frase? Eu escrevi aqui: mantenha o foco naquilo que você quer, no resultado que você precisa. Não sossegue enquanto aquele que tudo pode não te responder. Não sossegue enquanto aquele que tudo pode não te responder. Não aceite o conformismo. Será que a frase "não desista enquanto não se esgotarem todas as possibilidades" é uma frase sábia? No mundo ela é dita com sinceridade? Aquela mulher com fluxo de sangue, ela esgotou todas as possibilidades? Antes de chegar ao Senhor Yeshua, ela esgotou todas as possibilidades dela, né? Financeiras, né? Buscou os médicos, ninguém resolveu coisa alguma, mas se ela tivesse o conhecimento, guardado a palavra de Elohim no coração e estivesse andando pela emuná, ela teria perdido todo aquele tempo? Ela precisaria esgotar todas aquelas possibilidades? Ou bastaria ir ao Senhor Yeshua? Ela precisaria ter gasto dinheiro? Ela precisaria ter perdido tempo marcando consulta, que às vezes a consulta só vem daqui a 2, 3 meses, e fica naquele sufoco, naquela angústia? Você precisa da resposta agora, mas só pode te atender daqui a 3 meses. Chega lá na emergência, volta no outro dia. Vai para o outro hospital, porque aqui não tem mais vaga. Agora, se a pessoa realmente conhece Elohim e recorre a ele, não vai precisar perder esse tempo, perder esses recursos. Então, esgotar todas as possibilidades, nós só precisamos esgotar uma: recorrer àquele que tudo pode. Enquanto não tivermos a resposta dele, a gente não deve se aventurar a acreditar que no mundo conseguiremos a solução. Porque o mundo é ilusão. Porque está cheio de especialistas aí no mundo. O pastor Mário trouxe para nós o exemplo ali do caso de Yair, não, ou nas Bíblias em português, Jairo. Aqui em Marcos, que nós já lemos esse capítulo de Marcos, mas ali em Marcos 5 também, nós temos narrado ali o caso da filha de Yair, que estava enferma, e aí no meio do caminho ocorreu esse fato aí com a mulher, que tinha um fluxo de sangue, e quando ele estava ainda falando, chegaram da casa de Yair, aquelas pessoas disseram: não incomodes mais o mestre, porque a menina já está morta. Esses aí são os especialistas. Olha, enquanto estava viva ainda tinha solução, mas agora que morreu, ninguém pode curar. Segundo os estudos que nós fizemos, comprovados cientificamente, quando a pessoa morre, já era. Que lugar no mundo você vai encontrar estudos dizendo que é possível voltar dos mortos? Qual é a revista reconhecida aí no mundo? Qual é o jornal que está falando disso? Mas tem alguém que tem que falar? Quem é que tem que falar? Quem é que tem que noticiar? Quem é que tem que expor os estudos? Não somos nós? Devemos anunciar as grandezas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Então anunciemos e mostremos o poder que em nós opera. Creiamos naquele que tudo pode, Yeshua, aquele que por suas pisaduras somos sarados.
E eles falaram, a tua filha já está morta, já era. E o Senhor Yeshua vai responder para ele, não temas, fica firme, ou crê somente. E aí ele expulsou todo mundo da casa, né? Aquela palhaçada lá que estavam tocando musiquinha, chorando, e aí quando o Senhor Yeshua falou que a menina estava dormindo, começaram a rir. Os especialistas, né? Os especialistas riram aqui. Muita ignorância, falta iluminação, né? O obscurantismo tomou conta dessas pobres almas. Mas o Senhor Yeshua expulsou todos os especialistas. Sai fora daqui, não resolve nada. Chorar não vai adiantar. Contar mortos não vai adiantar. E aí o Senhor Yeshua bastou para ele qual foi a técnica, qual foi a metodologia científica usada pelo Senhor Yeshua. Segurou na mão da jovem e disse, Talita, levanta-te. E aí depois ele remeteu os estudos, né, para a fase 3, para saber se a técnica dele seria aprovada aí, né, nos meios acadêmicos, pela Anvisa. Não foi isso? Não. Logo a menina levantou e andava. E assombraram-se com grande espanto. Essa é a obra do Senhor Yeshua. Mas se aquele Yair desse ouvido aos especialistas, ele teria recebido a bênção? Não. Permaneça na tua emuná. Fica firme. E ele então recebeu a sua filha de volta. Voltando lá para o nosso texto de Matitiahu 20. Matitiahu 20. Depois que eles continuaram e aumentaram ainda mais o seu clamor perante o Senhor, no versículo 32 vai vir a reação, a resposta do Senhor Yeshua. Parou Yeshua, chamou-os e disse, que procurais? Que farei por vós? Então, mais uma vez aqui eu chamo a atenção para os irmãos. O Senhor Yeshua não pediu para eles contarem a história. Me conta a história de vocês. Por onde vocês andaram? Né? Quantos médicos vocês já consultaram? Me mostra os exames. Me mostra os exames aqui. Exame de sangue. Hemoglobina boa. Né? Vamos fazer exame de fezes, de urina. Vamos fazer aqui uma check-up completo. Para saber como é que eu vou fazer esse procedimento. Foi assim que o Senhor Yeshua fez? Falei assim, o que vocês precisam? Eu não preciso saber se o teu pai, se a tua mãe teve doença, não teve. Não preciso saber se você bebe, se não bebe. Eu preciso saber o que você quer. Por que o Senhor Yeshua foi tão resumido aí? Por que ele perguntou só o que procurais? Que farei por vós? Porque pela palavra que eles já tinham pronunciado, o Senhor já tinha identificado o que havia no coração deles. Eles estão pedindo para eu salvá-los. Então eles creem que eu posso salvá-los. Eles estão me chamando de Senhor. Então eles creem que eu sou o Senhor. Estão me chamando de filho de Davi. Eles creem que eu sou o ungido. Então eles têm emuná. Agora eu só preciso saber o que eles precisam, o que eles querem. E o Senhor Yeshua não pediu uma história para eles, né, como os médicos salvadores do mundo costumam pedir. Fazem aquela série de perguntas. E os cegos também, o Senhor Yeshua não pediu uma história, então eles não contaram uma história. Né? Eu escrevi aqui, os cegos não contaram uma história para comover o Senhor, como precisam fazer aqueles que pedem esmolas. Por favor, eu estou com 2 crianças em casa. Né? Aí você vê aquele cartaz, cada sinal que você para é o mesmo cartaz. São da mesma família? Né? Porque todo mundo tem 2 filhos, todo mundo está necessitado, perdeu o emprego, a letra é a mesma. Estranho isso. Está todo mundo pedindo esmola. Aí você pergunta, você quer um trabalho? Ah, não, peraí. Né? Não seja opressor. Estou aqui necessitado e você está querendo colocar carga sobre mim? Você é burguês, você é capitalista. Eles não contaram uma história para comover o Senhor, mas foram diretos e responderam, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Queremos ter os nossos olhos, nossas vistas. E o Senhor Yeshua, sem mais delongas, movido de íntima compaixão, no outro texto paralelo vai dizer, o Senhor Yeshua vai mencionar a emuná deles, tocou-lhe nos olhos e logo o viram. E eles o seguiram. Não podia parar aí, né? Tocou-lhe nos olhos e eles viram.
Mas olha a atitude deles. E o seguiram. Agora vamos ver um outro caso aqui, que é o caso daquele que o Senhor Yeshua perguntou para ele diretamente se ele queria ser curado, e ele resolveu contar uma história, porque ele estava acostumado com isso, né? Comover as pessoas com a tristeza dele. Que é o caso ali daquele homem que estava no tanque, chamado de Betesda, em Yohanan 5. Yohanan 5, 1 a 16, que é que narra esse fato. Yohanan, aí nas Bíblias João, capítulo 5, versículo 1 a 16, diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os Yehudim e Yeshua subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas um tanque chamado em ivri Beit Hasda, ou Betesda aí nas Bíblias portuguesas, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, só tinha doente ali, cegos, coxos, paralíticos, todos esperando o toque das águas. Porque o mensageiro descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Pelo menos essa era a crença deles lá, né? Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Então, 38 anos de enfermidade e ninguém resolvia o problema dele. Estava todo mundo ali na emergência, esperando o toque das águas. E Yeshua, vendo este deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, disse-lhe: Você quer ficar curado? Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Sim, foi isso? O que ele respondeu? Isso aí revela o quê? Que ele não conhecia quem estava diante dele. Diferentemente daqueles dois cegos, eles, quando ouviram o nome Yeshua, para eles já estava tudo claro. Agora esse aqui, chegou o Senhor Yeshua perguntando para ele: Você quer ficar curado? Ele falou: Olha, Senhor, veja bem, eu não tenho ninguém me ajuda, eu não tenho emprego, né? Eu estou com essa doença aqui há muito tempo, olha que a minha perna fica inchada. Aí o Senhor ficou ouvindo aquela historinha, né? Mas o Senhor Yeshua teve paciência com ele e disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E, por incrível que pareça, depois daquela historinha, o homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E era um Shabat. Então os Yehudim disseram àquele que tinha sido curado: É Shabat, não te é lícito levar a cama. Olha aí. Você ficou curado, mas tem que usar máscara ainda. Você ficou curado, mas fica em casa. E a outra pergunta que eles vão fazer, né? Perguntaram depois: Quem é, pois, o que te disse toma a tua cama e anda? Quem foi que mandou você fazer isso? Para a gente caçar ele também. E o que fora curado não sabia quem era, porque Yeshua tinha se retirado, em razão de haver ali uma multidão. Então ele não sabia nem qual era o nome do Senhor. Depois Yeshua foi ao encontro dele no palácio e disse: Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então o homem foi aqui, olha só. Ele voltou para aqueles Yehudim que tinham interpelado ele e falou: Foi Yeshua que me curou. E aí, por causa disso, versículo 16, os Yehudim perseguiram Yeshua e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no Shabat. Aí tá aí, isso aí são os ideólogos, né? Nós vimos lá os especialistas que não fazem nada e querem fazer calar, os especialistas que riem na cara daquele que crê no Senhor Yeshua. Temos aqui aqueles que são agarrados àquela ideologia. Não, Shabat é sagrado, não pode curar ninguém. E procuravam matar o Senhor Yeshua, que resolveu o problema do homem que estava há 38 anos preso. Então, enquanto estava aquela multidão de enfermos ali ao redor daquele tanque, não tinha problema. Eles podiam passar o Shabat deles ali padecendo, definhando. Mas se vier alguém para resolver o problema, aí começa a guerra. Mas veja bem a atitude do homem. O Senhor Yeshua perguntou: Você quer ficar curado? E olha a mente do indivíduo. Senhor, não tenho ninguém. Porque a solução para ele estava no tanque. Alguém colocou na cabeça dele que a salvação era o tanque. Parece com os nossos dias, né? Você fala que Yeshua cura? Não, mas tem que se vacinar.
Porque a salvação está na vacina. Você quer ficar curado? Não, eu não me vacinei ainda. Mas você quer ficar curado? Não, mas eu estou esperando chegar a minha hora. Não chegou a minha idade ainda, estou na fila. Mas você quer ficar curado? E a pessoa trava. Mas com a palavra de Elohim no coração e vivendo pela emuná, nós alcançaremos as vitórias e as libertações. Eu escrevi aqui, os investigadores, eles não queriam aprender a curar. Eles não queriam saber qual era a técnica. Como é que ele fez isso? Como é que ele curou? Eles queriam defender a sua posição, a sua religião, a sua ideologia, o seu domínio sobre as almas. Os cegos, no entanto, eles já haviam demonstrado no seu clamor que reconheciam a soberania do Senhor Yeshua, sabiam que ele era o rei ungido, aquele que curaria os cegos, como diz, né, dará vista aos cegos, né, libertará os oprimidos, apregoará o ano aceitável de Arruvá, palavras ditas por Yeshayahu, e sabiam que fora ele ninguém poderia socorrê-los. Pela sua atitude, o Senhor já sabe se você está em condições de ser atendido ou não. Pela sua atitude, o Senhor já sabe se você está em condições de ser atendido ou não. Então, quando você clamar, Ele te ouvirá. Eu quero encerrar aqui com esta palavra, esse texto, em Tehilá 34. Tehilá 34, versículos 17 e 18. Para que possamos ouvir de Elohim, a tua emuná te salvou, devemos estar apegados à sua palavra. Como ele disse, né? Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aqui em Tehilá 34, 17 e 18 diz assim: os justos clamam e Arruvá os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está Arruvá dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de sopro. Amém, amados? Que o poder de Elohim se manifeste em nossas vidas e sejamos nós os pregoeiros daquele que tudo pode resolver. Elohim abençoe a todos.